Então, pessoal, hoje, boa noite, a gente vai fazer a segunda parte da aula de diagrama de classes, que a gente vai terminar o modelo que nós começamos, né? Então, a gente vai só revisar rapidamente, né, os ciclos. Opa! Nós vamos revisar os ciclos, né, das nossas entregas, das solicitações, né, que foram feitas, para a gente entender. Então, aqui está um diagrama de classes, onde o primeiro foco dele, o cliente, né, o funcionário, ele faz um login, e para fazer o acesso dele, realizar o acesso, né, vocês podem criar o caso de uso, realizar acesso, realizar login, né, e o funcionário vai ter um perfil, vai ter uma senha que vai expirar. Essa senha, quando expira, a gente grava no histórico, para ele não repetir aquela senha, para ter aquelas políticas de LGPD, né? Então, ele vai ter lá a senha gravada no histórico e sempre a senha atual fica no perfil. Então, o funcionário, quando vai entrar, ele vai ler o funcionário, vai pegar a matrícula dele, com a matrícula dele, ele vai pegar a senha que está aqui, o usuário e senha, esse usuário e senha é atual. Expirou, o teu sistema vai ter que pegar, gravar o histórico dele e pedir para ele gravar uma nova senha para poder fazer o acesso. Esse é o funcionamento dessas três classes, a classe funcionário, a classe perfil de acesso e a classe histórico-senha. Tudo bem? Histórico-senha tem o objetivo de guardar, armazenar as senhas antigas. O perfil acesso tem a responsabilidade de armazenar a senha atual e o funcionário, os dados do funcionário. Tá bom? Esse funcionário aqui, ele pode cadastrar, se a gente for no nosso case aqui, ele está dizendo que um funcionário, né, ele pode ter uma requisição de compra. Ele abre uma requisição de compra. Então, o que a gente fez para resolver a requisição de compra? A requisição de compra, né, um funcionário que está aqui, ó, esse funcionário que está aqui, ó, ele abre uma requisição de compra, então eu guardo, a requisição de compra tem um número, tem uma data de abertura, tá? Ela tem uma data de abertura, ele tem um centro de custo associado, ele tem uma matéria-prima, que está aqui, ó, matéria-prima, que ele vai comprar, tá? A gente resumiu, né, só para matéria-prima, tiramos o produto e deixamos só matéria-prima, tudo bem? Aqui no modelo. A quantidade requisitada, a data da previsão prevista para entregar essa requisição e a matrícula do aprovador, que também é um funcionário. Tá? Então, eu coloco aqui a matrícula de um funcionário, que pode ser quem está na aula aí? Deixa eu ver. Pode ser o Vitor. Tá? Então, o Vitor abriu. Agora, o Bruno é o cara que pode ter aprovado. Então, vai aparecer a matrícula aqui de quem abriu e a matrícula aqui de quem aprovou. Tudo bem? Então, a gente também já armazenou a requisição de compras aqui. Lá no nosso case está falando que o o pessoal também, ele pode consultar, né, um painel de requisições, né, ele pode consultar requisições. Então, a gente já criou aqui, em requisição, né? Opa! Eu vou fazer agora, né? Em requisição, consultar requisições. Que é aquele painel de requisições lá. Então, aqui já criei aqui o método, né? Consultar requisições, que através dessa lógica aqui, ele vai implementar aquela telinha aquela telinha de consulta de requisição. Voltando para cá, ele vem para cá e fala o seguinte: o nosso fornecedor aqui, o nosso cliente está pedindo para a gente criar uma telinha para armazenar os dados de fornecedor. Então, no nosso diagrama aqui de classes,
Isso tem que estar contemplado. Então, a gente criou os dados, armazenou os dados do fornecedor aqui, ó. O código dele, a razão social, o CNPJ, o nome fantasia, o endereço, o telefone, o e-mail dele, o site dele e a matrícula do funcionário que cadastrou esse fornecedor. Bacana, né? Tá vendo? Esse fornecedor, ele pode estar entregando matérias-primas, né? Então, o que a gente fez? A gente relacionou aqui, associou através dessa classe de relacionamento aqui, a gente associou nela o fornecedor, e aqui tem uma, opa, aqui vai ter uma operação, né, um método, que vai chamar associar, né? Associar, se eu escrevesse certo, né? Associar, né? Matéria-prima versus associar fornecedor de matéria-prima. Fornecedor de matéria-prima. Vai ter essa funcionalidade, vai ter até o caso de uso para fazer isso, que ele vai associar o fornecedor à matéria-prima, tá? Então, essa classe aqui serve, pessoal, para unir, né? Unir o fornecedor com a matéria-prima, e a gente saber onde fica armazenado, por quê? Esse preço, por que não está na matéria-prima esse preço? Porque o preço é dado por fornecedor, né? Então, o fornecedor 1, da matéria-prima, ó, nós temos uma matéria-prima que chama... Uma matéria-prima qualquer, pessoal. Vamos pensar na matéria-prima aí. Uma matéria-prima que chama álcool, tá? Então, o litro do álcool aqui, para o fornecedor 1, é R$10. Para o fornecedor 2, o álcool, R$7. O fornecedor 3, o álcool, R$8. Entendeu? Então, o preço é dado nessa associação e não aqui. Tudo tranquilo? Então, a gente conseguiu cumprir também, dessa forma, mapeamos o fornecedor, tá? Aqui, a solicitação de cotação. Então, a gente fez uma telinha de cotação, né? Então, ele tem que armazenar os dados da cotação. Então, a gente veio aqui, ó, e no nosso modelo, o que a gente fez? Uma requisição vai gerar uma ou mais cotações. Porque a cotação, essa cotação, ela vai para cada fornecedor. Então, uma requisição vai compor uma cotação, ele vai gerar a cotação em mais de uma, né? Tudo bem? Então, aqui é uma agregação, né? O que é a agregação? É quando Deixa eu fazer um pouquinho, pessoal. Deixa eu só arrumar aqui. Aqui, agora, deixa eu só acertar aqui. Pronto. Então, aqui, vou mudar. Essa requisição aqui, ela vai gerar uma cotação, tá? Então, ela vai ter uma associação com a cotação. Por quê? Eu crio a requisição, deixo ela lá, e não me preocupo em criar a cotação ainda. Depois, eu vou pedindo cotações para os meus clientes, para os meus fornecedores. E aí gera essa cotação dos meus fornecedores. Tudo bem? Então, a cotação, a requisição de compras, ela está gerando cotação. Na cotação, eu posso incluir uma cotação. O meu fornecedor pode entrar e alterar a cotação, está aqui, ó. A gente pode listar os valores de cotação, os dados da cotação, está aqui. E a gente pode aprovar uma cotação, que é o que ele está pedindo aqui, ó. Né? Que depois que ele fez as alterações na cotação, ele pode aprovar a cotação. E ele pode consultar a cotação através de uma lista de cotações.
Então, tá aqui. Uma vez que ele aprovou essa cotação vai gerar, ela vai ser enviada, né? Ela vai gerar uma ordem de compra. E essa ordem de compra vai ser enviada para o fornecedor. Então, aqui, quando a gente resolveu isso, a cotação não está aqui. Então, nós vamos ter que fazer agora, tá? Então, olha só, essa cotação, ela vai gerar uma ordem de compra. Então, a gente vai vir aqui, ó, e vai gerar uma classe que chama ordem de compra. Essa classe ordem de compra, ela vai ter o número da ordem de compra, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, o número da ordem de compra, OC, vou chamar de OC, né? O número da ordem de compra. Essa ordem de compra vai estar relacionada a uma cotação, então vai ter que ter aqui o número da cotação. Porque o que é uma ordem de compra, pessoal? Uma ordem de compra é uma cotação que foi aprovada. Né? Lembra? O cara vai lá no site e ele vai aprovar uma cotação. Quando ele aprova a cotação, ele gera ordem de compra para o cliente dele. Porque essa ordem de compra tem todos os dados da cotação. Então, ele pegou, né? Pegou a ordem de compra, gerou o número dela, o número da cotação que ele está associado, tá? Aqui a gente já sabe quem é um fornecedor, a data que foi criada essa ordem de compra, a data da ordem de compra, que é um char, tá? A data da ordem de compra, e aqui, ó, a gente pode colocar a matrícula. Não vou colocar, vou deixar assim. Vou deixar assim. A ordem de compra, então a gente pode vir aqui, ó. A gente vai incluir uma ordem de compra. A gente vai poder consultar uma ordem de compra. A gente vai poder alterar uma ordem de compra. E a gente vai poder excluir uma ordem de compra. A gente vai poder listar uma ordem de compra. Aqui, ó. Então, a ordem de compra, ela está relacionada com a cotação. Então, daqui, ó, eu vou associar essa cotação com essa ordem de compra aqui. Então, aqui, ó, uma vez feito isso, bacana. Então, tem uma ordem de compra pronta já aqui. Se a gente olhar a ordem de compra, o que ele fala? Ele manda para lá, né? Então, ó, na ordem de compra, depois ele vai mandar o e-mail para o cara, aí o fornecedor vai gerar. Agora, o que vai acontecer, pessoal? Ele vai ter que gerar um pedido. Lembra que o receber pedido, ó, o receber pedido, ele vai receber um XML lá do nosso fornecedor, e quando ele receber o XML, ele vai ter que gravar o pedido. Se ele vai ter que gravar o pedido é uma classe. Se ele é uma classe, ele tem que fazer parte do meu diagrama de classe. Então, essa ordem de compra aqui, né, vai estar relacionada com o pedido. Então, eu vou ter aqui agora um pedido bem legal para a gente fazer. Ó. Deixa eu só falar um negócio para vocês aqui. Ó.
O legal daqui, nessa ordem de compra aqui, é que essa cotação, uma única cotação, quando ela aprovar, ela tem que gerar ordem de compra. Então, se essa ordem de compra aqui, ela só vai existir se ela for composta pela cotação que foi aprovada. Então, aqui, é certo eu falar que vai ter uma agregação forte aqui, que é uma composição. Essa cotação que foi aprovada, ela gerou, ela compôs uma ordem de compra. Se eu não tivesse aprovado essa cotação, eu não teria essa ordem de compra aqui. Tá bom? Então, composição, e essa cotação aprovada, ela só vai gerar aquela ordem de compra. Ela não vai gerar duas ordens de compras. Ela vai gerar só uma ordem de compra. Então, é uma composição, né? É um objeto compondo outro, né? A ordem de compra só existe porque essa cotação foi aprovada. Então, ela compôs a ordem de compra e essa cotação, essa cotação número 100 aqui, ó, imagine que a cotação número 100, ela não consegue gerar duas ordens de compra. A cotação 100 gera uma única ordem de compra. Então, porque ela gera única e a ordem de compra existe só porque a cotação foi aprovada, não tem outro significado, então a cotação ela compõe a ordem de compra. Agora, o pedido é assim, ó. O cara, o que ele vai ter que ter no pedido, pessoal? Se a gente fosse colocar os atributos do pedido. Todo pedido tem um número, tá certo, pessoal? Tem um número do pedido. Vou colocar PED aqui, tá? Tem o número do pedido. Eu tenho que ter o número da ordem de compra que esse pedido tem uma data. Vamos colocar uma data primeiro. É bem melhor esse software aqui, né, pessoal? A data de criação do pedido, ó. Vamos colocar um caractere aqui, ó. Data de criação do pedido. Aí eu tenho data de criação do pedido, eu tenho que relacionar o pedido com um número de ordem de compras, porque foi essa ordem de compra que foi mandado lá para o cliente, lá para o fornecedor foi lá, gerou, com base naquela ordem de compra, gerou o pedido, mandou para mim. Eu peguei e estou gravando ele aqui agora, tá bom? Então, tem uma ordem de compra, que vai ter que gravar o número da ordem de compra aqui, a data do pedido está lá, o número do pedido. Esse pedido aqui é de um fornecedor, então tem que ter um código de fornecedor aqui, tá? Esse pedido está relacionado a um código de matéria-prima. Deixa eu ver como é que é esse código de matéria-prima, né? Está aqui, ó. Código de fornecedor, código mate-prima, né? Então, o código aqui, na verdade, é um código de mate-prima. Bacana. Ó. Então, já relacionei ele. Então, esse pedido, ele tem um número, tem uma data de criação, está relacionado com uma ordem de compra, é de um fornecedor, ele é de uma matéria-prima que está lá, com uma quantidade que eu adquiri uma quantidade. Antes disso, que tem um valor unitário. Cada unidade, né? Tem o seu valor. Então, para o valor, vamos colocar um float aqui. Um long, né? Long pode ser também. Um long aqui, né? Para o valor unitário. Então, eu tenho qual é a matéria-prima, tenho o valor unitário, a quantidade que ele comprou, que ele vendeu, quantidade de matéria-prima que ele vendeu, né? A quantidade, vamos colocar um inteiro, qualquer coisa, só para a gente, né? A uma unidade, litro, quilo, né? Litro, quilo, então vamos colocar que esse cara é um char. Ó, ele é um char. Então, eu tenho um preço por unidade, aí eu tenho o preço total,
Preço total eu não preciso, né? Por quê? Porque se eu tenho o valor unitário, multiplico pela quantidade, tenho o valor total. Então, eu não preciso colocar ele aí. Agora, eu preciso colocar a condição de pagamento que foi negociado, tá? Vou colocar aqui um char, caractere, tá? A condição de pagamento, o prazo de pagamento, forma de pagamento, a condição de pagamento, o prazo de pagamento, está feito, né? A condição, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, a condição e a forma de pagamento, porque o prazo é a condição, né? A forma de pagamento. Então, está aqui, ó, dinheiro, cartão, à vista, prazo, a condição é 30, 60, 90, né? Parcelado, não parcelado, a forma é se ele vai pagar no dinheiro, se ele vai pagar no boleto, né? Aí vai. Se é depósito em conta, tá bom? Aí, ó, com isso, eu criei o pedido. O que eu posso fazer nesse pedido, pessoal? Primeiro, para que eu possa ter o pedido, alguém vai ter que criar o pedido. Então, vai ter que ter uma operação que é incluir pedido. Que é justamente, pessoal, a operação que aquela funcionalidade receber produto de pedido de compra, né? Ele recebe XML. Quando ele grava no pedido, ele está executando esse método aqui, incluir pedido. Tudo bem? Então, ó, vai ter que incluir o pedido. Eu vou ter que consultar pedido. Então, eu vou ter que consultar o pedido, vou ter que incluir o pedido. O que mais que a gente pode fazer? Vamos esperar. Por que vamos esperar? Porque aqui, ó, eu fui lá no pedido, ele já pode ir lá, ó, ele já pode ir lá, e agora ele fala o seguinte, ó, ele apresentar uma lista de pedidos e detalhes do pedido. Tá vendo aqui, ó? Ele vai, depois que o pedido estiver gravado, ele vai poder consultar pedido, lista de pedidos, e depois ele vai detalhar, ele pode ver um pedido, detalhe do pedido. Então, a gente tem que vir aqui na classe e colocar para ela, ó, consulta. Então, essa consulta é uma consulta lista de pedidos. Bem, ó. Depois eu posso vir aqui, ó, e colocar assim, consultar detalhes do pedido. O que é essa... Pessoal, o que são esses métodos aqui que a gente coloca na classe? Esses métodos são os programas que vocês vão ter que escrever para poder fazer as coisas aqui dentro. Então, o seu time vai ter que escrever um programa para incluir pedido. Aonde? Nessa tabela de pedido que a gente vai criar depois. Porque essa classe aqui, ela vai dar origem a uma tabela de pedidos e vai dar origem a um componente que você vai ter que codificar, que é esse incluir pedido aqui. Entendeu? Consultar lista de pedido, o que é? É um método que a gente vai ter que escrever, um programa, especificar esse programa aqui, para ir numa tela, listar esse pedido. O consultar detalhes é uma lógica que a gente vai escrever. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Tá? Depois, a gente vai entrar aqui e vai, depois que a gente mapear, desenhar o diagrama, a gente vai falar só mais uma aula em que a gente vai pegar cada um desses daqui e vamos especificar, não tecnicamente, mas escrever rapidamente, é como se fosse um caso de uso resumido, que é o que essa lógica faz. Né? E é mais ou menos assim. Deixa eu só fazer
uma paradinha aqui, ó, para o pessoal não ficar perdido, né? Onde a gente quer chegar? Por exemplo, vai ter a especificação do método pedido. Ó. Especificação, método, listar pedido? Listar pedido. Tá vendo aí, pessoal? Essa é a especificação do método. Nós vamos escrever agora. Então, entradas. O que é entrada para esse método? Alguém chuta, pessoal? Para que eu possa listar o pedido, né? Para que eu possa fazer uma lista de pedidos. Esse nome aqui, ó, tem que ser o mesmo nome que está aqui, ó. Quer ver, ó? Consul lista pedido. Tá vendo? Então, aqui, ó, tem que chamar, que eu vou especificar esse método. Consul lista pedido. O que ele recebe como entrada para poder listar o pedido? Então, ele fala, esse pedido, ele vai ser, eu vou listar o pedido de qual armazém, né? Do armazém 10, do armazém, não? Se fosse vários estoques, né? Se não for vários estoques, o que eu quero? Um período, por exemplo, da pesquisa. Eu quero pesquisar todos os pedidos entre data inicial e data fim. Bacana? Ó. Bacana, professor. Então, ó, a entrada, tá vendo? Então, na entrada, eu vou ter que ter a data de início e a data de fim dessa pesquisa. Só isso. Bom, com a entrada feita, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o quê? O processamento. Vamos chamar de descrição do método. Nessa descrição do método, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, na descrição do método, e a gente vai imaginar o que ele vai fazer para listar pedido. Ele vai ler a tabela pedido, tá certo? Ele vai ler a tabela pedido e ele vai buscar, né, obter, capturar, né, apresentar, ou ler e vai selecionar pedidos com data de criação entre data inicial e data fim, informados pelo usuário. O que ele vai fazer? Apresentar as
seguintes colunas. 2 pontos. Olha que trabalho de profissional, pessoal. A data do pedido, o código do fornecedor, não, a data do pedido, desculpa, o número do pedido, tá? O código do fornecedor, tudo bem? Então, se a gente colocar o código do fornecedor aqui, ó, a gente até podia colocar na entrada aqui que o código de fornecedor, eu também posso procurar de todos ou de um só. Entenderam? Dá para ler aí? Dá, né? Então, o código de fornecedor, né, informado. E código do fornecedor do pedido igual ao código fornecedor informado. Olha que legal. Aí você faz assim, ó. Quando não informa, traz todos. Cara, imagina, quem que estava falando de programação ontem aí? Quem que era o programador de ontem que estava conversando comigo? Está na aula hoje? Quem que era? Que fez a programação ontem, aí parou, saiu porque ia dar problema. Ah, tá, eu, professor, Adriano. Ô, Adriano, você que programa, você gostaria de receber isso aqui? Se você fosse hoje, você já programa. Se você fosse um programador e recebesse uma especificação dessa aqui, já ajudava pra caramba? Ah, ajuda demais. Tá vendo? Né? E se você fosse comprar o meu produto, né? Será que... Olha só que legal, que já não é comprar, que já estamos no especificando, né? Mas olha que legal, o cara receber uma especificação dessa, um arquiteto, né? Conseguir desenvolver uma especificação dessa e passar essa especificação para o programador fazer. Isso aqui é método ágil. Eu quero fazer um negócio desse rapidinho aqui, sentado do lado do programador, falar, programador, eu vou te explicar como é que é. Eu escrevi aqui rapidamente o que você tem que fazer. Porque aqui não está uma especificação detalhada, aquele, né? Só está isso, ó. Tá vendo? Olha que legal agora. E o valor. Tá vendo aqui, pessoal? Aí o 3, se a gente quiser fazer... Opa! É a saída. É a saída, o 3. Então, aqui, ó. Deixa eu ver se consigo... É o resultado depois do processamento. Olha que legal. O que vai sair aqui? Uma lista com dados dos pedidos de acordo com especificação. Então, mano, olha que show. Olha que show nós vamos fazer. Eu não vou pedir o trabalho de vocês, pessoal, porque dá trabalho,
e não tem tempo hábil para fazer. Você entendeu? Eu vou pedir para vocês fazerem só essa parte aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui que nós estamos escrevendo aqui? Só para aquelas 5 ou 6 funcionalidades que tem no mobile. Só para aquilo. Tudo bem? Para as outras, que tem 20 e poucas lá, a gente não vai fazer. Tá? Só vamos fazer para o mobile. Mas vocês perceberam que numa especificação completa, isso aqui não poderia deixar de faltar? E quanto a gente ganha de tempo? Quanto tempo eu gastei para fazer isso? 15 minutos. Cara, 20 minutos, meia hora, um dia. Quanto isso vai ganhar de qualidade e que vai evitar de retrabalho dentro do meu projeto? Por isso que eu falo para vocês. Quem trabalha com metodologia, pensando que metodologia é documentação, nunca vai ter sucesso na carreira. Porque metodologia vai ser documentação e eu não vou fazer documentação. Quem trabalhar com método para criar, para poder validar e gerar, né, um produto consistente, uma ferramenta, né, para gerar um produto consistente, esse vai se dar bem na carreira. Entenderam, pessoal? Então, eu quero isso aqui para aquelas 6 funcionalidades, que acho que são essas daqui, ó. Bem simplesinho, né? São 6, né? Receber produto, rastrear pedido, consultar estoque, login, requisição e aprovação. Só isso. E é o que o grupo do... Oh, meu Deus, como é que chama mesmo vocês aí? O grupo do... Que eu elogiei o trabalho, pessoal. Perdão, é tanto nome, tanta gente, eu sou ruim pra caramba disso. Quem que me entregou o trabalho do app já hoje? O Kaique? O grupo do Kaique, é isso? Foi o grupo nosso, professor. Acho que tá como entrega o meu nome. Ah, legal, então. Então, é o que vocês já começaram a fazer, que eu elogiei, entendeu? Os outros grupos podiam seguir e o que eu quero? Faz aquela... O use case que vocês fizeram, faz aquela especificação, o fluxo, como vocês fizeram, e depois escreve esse pedacinho aqui. Que é nada mais do que pegar aquilo lá e formatar nesse sentido aqui, ó. Então, o que é o método consultar lista pedido? Que está aqui, ó. Rubens, por que é importante fazer um diagrama de classes? Porque é validando o diagrama de classes que eu tenho certeza que não esqueci de especificar nenhuma funcionalidade que meu time depois vai ter que codificar. Entenderam, pessoal? Então, é fantástico isso daqui. Dá para a gente, assim, trabalhar bem legal, tá? Então, ó, tá aqui. Eu queria que vocês entendessem, né, o vínculo. Que isso aqui não é só uma, né, não é só uma palavra que está aqui. Isso daqui, na verdade, representa essa especificação que vai ser feita depois. Tá claro isso? Entenderam ou não? Me dá um feedback aí, pessoal. Vocês sempre dão feedback. Me dá um feedback até agora que eu fiquei preocupado. Tá indo bem, professor. Pelo menos eu estou entendendo. Legal. Deixa eu então fazer um catálogo aqui com todo mundo. Para ter certeza, né? Kaique, tá com o microfone? Pode falar um pouco? Acho que o Kaique não pode falar. Não, verdade, Danilo. O Danilo está colocando aqui que ele está entendendo, mas não é tão simples. Danilo, vou contar um negócio para você. De novo. A aula de ontem e a aula de hoje é para adulto fazer, não é para criança. Aqui separa o joio do trigo. Separa o estagiário do profissional. Entendeu? Aqui é a separação.
Antes de você fazer um trabalho desse, na prática mesmo, tá? Antes de você começar a trabalhar assim, você é um profissional. Depois que você começou a trabalhar dessa forma, você é outro patamar, é outro profissional. E se a gente fizer um triângulo, tem um monte de gente no mercado aqui na base do triângulo que não sabe fazer isso. Então, de verdade, não é fácil. Não é fácil, né? Tá, assim, não é fácil. Quem está no mercado hoje já sofre com isso, porque não tem esse conceito. E a gente, de verdade, eu acho que nós teríamos que ter, dentro do nosso curso, né, um tempo maior só para falar sobre isso. De tão importante que é isso, em arquitetura deveria ter uma matéria que é arquitetura de soluções. Em arquitetura de soluções, a gente especificar, trabalhar o diagrama de classe como uma ferramenta para especificar métodos. Porque é muito importante isso dá uma vantagem profissional muito grande, né? Porque é o cara que conhece o negócio, é o cara que conhece como vai ter que... Porque olha que interessante, aqui, professor, eu não sou programador, né? Mas me fala aqui, qual é a linha de código que você viu aqui? Entenderam? Qual é a linha de código que você viu aqui? Você só falou para o cara o seguinte, ó, sabe consultar pedido, essa telinha que eu quero que você faça? Eu quero que você coloque um filtro lá, que o cliente, que o usuário vai poder colocar uma data início e fim nessa pesquisa e um fornecedor, se ele quiser. Ah, legal. Eu quero que ele leia a tabela de pedidos, está lá gravado os pedidos, ele vai selecionar os pedidos com base na data de criação, entre a data inicial e a data fim, que foi informada aqui pelo cliente. Ele vai pegar o código do fornecedor do pedido igual ao código que foi informado aqui. Se não for informado nenhum, ele traz todos os fornecedores. E vai apresentar na tela uma lista que vai ter as 4 colunas. A data do pedido, o número do pedido, o código do fornecedor e o valor do fornecedor. Entenderam isso? Né? Aqui é legal, ó, que ele consegue... Olha que legal. Tem uma coisinha que eu vou colocar para vocês, que é a cereja do bolo. Ó, se clicar em uma linha da consulta, da lista, chama o método. Como é que é o nome do método que ele vai chamar, pessoal? Como é que vai ser o nome do método? Consultar detalhes pedido. Tá vendo? É assim que a gente monta, pessoal, um sistema. Né? Eu estou dando para vocês uma aula prática de como um sistema é concebido. Ó, com os detalhes pedidos. Então, a gente vem aqui... Ó, transcrito na especificação. Pessoal, com os detalhes pedido. E é um método, não? Aí, ó, tá criado. Olha que bonito, pessoal. Gostaram, pessoal? Bonito? Olha que bonito. Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso daqui? Essa linha de código que vai ser escrito? Vamos fazer uma rastreabilidade? Ver se a gente atendeu a necessidade, o pedido do nosso cliente? Olha que legal. Isso daqui é isso aqui, ó. São esses 2 métodos aqui. Esses 2 métodos aqui, pessoal, nada mais são... Está na aula de ontem, né? Nada mais são... Deixa eu ver se eu tenho aqui ainda. Deixa eu ver se aqui tem... desse aqui tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver.
Abrir projeto. Deixa eu ver se eu vou num projeto aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho um de vocês aqui. Ah, eu salvei com esse nome aqui, eu acho. Será que é esse nome que eu salvei? Não. Ah, uma pena. Porque... Ah, mas será que está aqui? Deixa eu ver se está aqui. De repente está aqui no documento. Aqui, ó. Emitir pedido de... Estamos falando do caso de uso. Gerar o pedido, não é isso? E depois ele vai consultar o pedido, na lista de pedido, né? Está aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. É isso aqui, ó. Olha aqui o caso de uso, pessoal. Será que eu atendi o caso de uso dele? Atendi, ó. Consultar pedido de compras inclui detalhe do pedido. Esse caso de uso deu origem a esses dois métodos aqui, dessa classe pedido, que eu vou ter que ter uma classe pedido para armazenar os dados. Ele deu origem a esses dois métodos que estão especificados aqui, ó, agora. Que estão especificados aqui agora e que no futuro vão virar uma telinha aqui, ó. Aquela lógica lá, aquela vai virar cadê eu consultar pedido? Aqui, ó. Vai virar isso aqui, ó. Vai virar uma tela. Que é a tela que o meu amigo apresentou para mim hoje lá no protótipo. Olha como tá tudo encaixado, cara. Tudo bonitinho. Ele, olha só, vocês não viram o protótipo ainda, né? Ninguém viu, né? Concorda comigo? Uhum, então eu vou fazer uma pergunta, ó. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quais são as informações que vão ter que ter na tela para eu poder emitir o pedido? E quais são as colunas que vai ter que ter na tela para mostrar a lista de pedidos? Só de olhar a especificação, qualquer um de vocês sabe me falar. Fala, Rubens, para emitir o pedido, eu vou ter que ter um campinho lá, que é data de início e data fim da pesquisa. E vou ter que ter um campinho para informar o fornecedor. Ou eu vou ter que ter um combo, né, para selecionar um fornecedor ou selecionar todos. Ah, entendi. Bacana. E depois que dá pesquisar, o que ele vai fazer? Ele vai carregar uma lista que vai ter a coluna data de pedido, número de pedido, código do fornecedor e valor do pedido. Aí eu vou perguntar para você assim, cara, e se eu quiser ver um detalhe do pedido? Aí você clica numa linha que eu vou chamar o caso de uso, que vai gerar uma outra tela, que é o que vai mostrar todos os dados daquele pedido. Puta, cara, que legal, hein? Olha como a gente não fez uma linha de código, mas a gente domina a solução. O nosso cliente está confiante que a gente vai entregar certo. Tá claro, pessoal, isso daí? Voltando para a nossa solução, beleza, pessoal? Voltando para a nossa solução, eu tenho que terminar a solução hoje. Aqui, ó. Voltando para a nossa solução, ele vem aqui, gerou o pedido, né? E aí ele vai poder alterar os dados do pedido. Tá vendo aqui, ó? Ele vai atualizar o status do pedido. Concorda que esse pedido pode ter mais de um status? Então, se ele pode ter mais de um status, aberto, em atendimento, em entregue, liberado para pagamento, cancelado, concorda que ele pode ter rejeitado, concorda que ele pode ter várias situações? Podem, né? Tanto que o nosso amigo aqui, fornecedor, ele vai alterando o status do pedido conforme ele vai sofrendo aqui, ó. Então, já percebemos que esse pedido
vai ter uma outra classe que vai chamar o quê? Como vai chamar essa classe, pessoal? Histórico de evolução. Histórico de pedido. O que vai ter nesse histórico de pedido, pessoal? Esse histórico de pedido, ele vai ter o número do pedido, porque aqui é tudo, né? Ele vai ter o número do pedido, ele vai ter a situação atual do pedido, situação do pedido, e aí eu vou colocar um char aqui, ó, uma situação do pedido, aberto, fechado, tudo bem? Em que data que essa situação aconteceu? Data da situação. Então, vou colocar um char aqui também, ó. Tá? Um char aqui também, ó. Então, ele vai ter o número, ele vai ter a situação que está lá e a data daquela situação. Tudo bem? Ele vai ter esse histórico lá. E aí, ó, esse histórico de pedido, ele vai poder ser alterado, né? Então, aqui vai ter inclusão e situação de pedido. Aí você fala, ele vai poder incluir uma situação nova de um pedido? O cliente está pedindo isso? O sistema deverá possuir uma funcionalidade na qual o fornecedor é responsável por alimentar todos os passos do atendimento do cliente, alterando seu status, sua situação, atualizando a data em que o status foi alterado, indicando que a data de entrega será mantida ou não. Essa funcionalidade vai chamar atualizar status do pedido. O departamento. Então, ó, a gente veio aqui, criou um use case que chama, o caso de uso que chama atualizar status do pedido. Aí eu fui lá, como esse pedido vai ter vários status, vai ter um histórico, eu criei uma classe que chama histórico de pedido. E esse histórico de pedido, pessoal, olha que bacana. Ele vai compor. Opa! Esse histórico de pedido aqui, ó, ele vai compor o pedido. Né? Por quê? Quando eu deletar esse pedido aqui, ó, supondo que eu delete o pedido número 10. Por que eu tenho que ter o histórico dele aqui, se eu deletei o pedido? Esse histórico só existe porque esse pedido existe. Né? Então, aqui eu tenho uma composição. Por quê? O histórico do pedido número 1, ele só existe para esse pedido aqui. Ele não existe para nenhum outro pedido, só para esse pedido aqui. Então, ó, o pedido aqui, né? Ele tem um histórico de pedido, em que eu coloquei a situação, né? Eu coloquei a inclusão. E agora, será que eu posso ter outro método aqui? Listar situação de pedido. Então, agora eu posso listar toda a situação de pedido. Então, toda a situação aqui, eu posso vir aqui Agora, esse pedido, pessoal, ele tem aqui, ó, com esses dois carinhos, tá? Deixa eu só relacionar, né? Esse pedido aqui teve origem na ordem de compra, né? Então, tem que ter um relacionamento aqui, ó, simples,
entre a ordem de compra e o pedido. Tá? Ó. Fizemos aqui o relacionamento entre a ordem de compra e o pedido. O que acontece? Está lá a ordem de compra, a ordem de compra, ela vai... eu vou gerar um pedido e vou relacionar aquela ordem de compra lá. Bacana. Agora, vamos parar para pensar. Com isso, tudo que eu queria fazer, eu já fiz. Até aqui, ó. Eu emiti o pedido, eu coloquei lá o pedido para... Eu recebi o XML gerou o pedido, eu gravei o pedido, eu estou alterando, eu coloquei lá para alterar e coloquei uma consulta evolução de pedidos, né? Que é aquela consulta do histórico dos pedidos. O item 5 e 6 já fiz todinho, né? Agora, quando eu vou falar de recepção e aceitação de mercadorias, a gente vai falar assim, ó. Quando ele for receber um pedido, ele vai receber mercadoria, né? Ele vai ter que entrar numa funcionalidade e receber mercadoria. Nessa funcionalidade, ele deverá seguir os seguintes passos. Ele vai informar o número do pedido, o número da nota, né? Isso daí, ele está gerando todo o histórico do recebimento. Não é isso? Então, aqui, pessoal, eu vou ter uma classe, criar uma classe aqui, e essa classe vai chamar histórico de recebimento de pedido. Essa classe histórico recebimento de pedido é uma classe que está intimamente ligada a duas coisas. Primeiro, eu quero saber de qual é o pedido. Então, número, pedido. Agora, já sei, ó. Agora eu já sei que esse histórico todo aqui, ó. Aqui, ó. Eu sei que esse histórico aqui, ó. Esse histórico do pedido aqui, ó. Ó. Esse histórico de pedido aqui, ele compõe esse pedido. Porque todo o histórico da entrega, do recebimento desse pedido está aqui. Tudo que aconteceu, né? Então, a gente pode colocar aqui, ó, recebimento de pedido. Deixa o histórico para lá, que já sabe que é histórico, né? Vamos colocar a classe recebimento de pedido. Então, todo o recebimento do pedido está aqui, ó. O que ele... tem o número do pedido, mas quando ele fez esse pedido, tá aqui, ó. Quando ele fez, quando ele fez esse pedido aí, ele entregou uma nota fiscal junto na hora que recebeu. Então, número da nota fiscal. A gente olhar aqui, ó, quando ele recebe o pedido, né, quando ele vai receber, ó, informar o número da nota fiscal que acompanhou o pedido. Tem a data do recebimento, né? Então, ó, tem mais coisa aqui, ó. Agora tem a data do recebimento. Vou colocar um char aqui, ó. Então, agora, eu tenho o número do pedido, eu tenho o número da fiscal que acompanhou, a data. Ele aceitou, sim ou não? Eu tenho um aceite, né, que é um booleano, né,
um Boolean, sim ou não. Cadê tem booleano aqui? Ué, achei que tivesse. Primeira opção, professor, primeira opção. Ah, obrigado. Ó, sim ou não. Bacana? Então, ele aceitou sim ou não. Se ele não aceitou, eu vou colocar o motivo da rejeição. Motivo, rejeição. Rejeição. Vou colocar aqui um caractere, ele vai escrever, né? Vou colocar char para ele escrever, né? Tudo bem? E vou colocar um campinho de observação, que ele pediu lá, que precisa colocar as observações, né? Ele aceitou, né? Também vou colocar um char aqui. E tem um campo importantíssimo. Ó, olhem para cá, pessoal. De tudo que nós estamos descrevendo aqui, no item 7, o que é importantíssimo para ele? Saber a nota que ele ganhou. Essa nota, 5, 4, 3, 2, 1, ela vai ficar armazenada aqui, porque quando for pagar aquele pedido, ele vai ter que vir aqui para saber se aquele pedido vai pagar o preço da nota. Primeiro, se ele vai liberar ou não vai, se vai ter desconto por atraso ou se ele vai pagar integral. Concorda comigo? Então, aqui, ó, nessa classe que nós estamos criando aqui, eu vou ter que ter um carinha que vai chamar nota da entrega. E é um termo. Como TI é bonito, né? Como software é bonito, não é, pessoal? Cada vez vocês não gostam mais de trabalhar na área, não, pessoal? De estar estudando essa área? Que outra área dá tanto prazer para a gente trabalhar, hein? Fala a verdade. Tem área que é chata. Ixi, Ctrl Z. Tem área que é extremamente chata da gente trabalhar, cara. A nossa área não, é dinâmica. Né? Ó, o cara que trabalhar nesse projeto aqui, ele já vai saber, né, como funciona o estoque, como a empresa funciona. Cara, cada dia... Quando a empresa sabe gerir o projeto, aí é bom. Oi? Quando a empresa sabe gerir o projeto, aí é bom. Então, mas aí, cara, depende muito do profissional que está trabalhando. Entendeu? Esse é o nosso, porque hoje você está numa posição de desenvolvedor. Sim. Mas você é o futuro, cara. Essa sala aqui é o futuro, né? Tem gente aqui que tem potencial e vai se desenvolver e vai virar um gestor um dia. Entendeu? Esse cara vai saber fazer o que os outros não estão sabendo fazer hoje. Tá? Mas continuando aqui, entendeu? Continuando aqui, ó, que legal, né? Fantástico, né? Ó, o histórico do pedido e o recebimento do pedido, as duas coisas. Então, aqui eu vou colocar o histórico da situação do pedido. Aqui só tem histórico da situação do pedido. E aqui é o histórico do recebimento. Como foi o recebimento daquele pedido? Ficou bonito, hein, pessoal? Nossa, que sistema bonito, hein? Muito show. Agora, olha só. Com isso daqui, ó, a gente mata, inclusive, agora, aqui, ó. Tudo tá aqui agora. Tá vendo? Ele tá falando que ele vai ter que entrar numa funcionalidade que é consultar pontuação. Não, não é aqui, não. Aqui ele só vai gravar a pontuação. Aí, ó, os compiladores devem ter uma tela de ranking dos fornecedores, o qual vai apresentar a soma da pontuação acumulada de cada fornecedor. Então, vamos voltar aqui, ó, e lá no fornecedor. Cadê o fornecedor? Aqui, ó. Aqui no fornecedor, ele vai ter uma que vai chamar consultar
ranking, consultar ranking. Olha lá. Esse consultar ranking, ele vai conversar com esse histórico aqui, não é isso? Com esse recebimento aqui para fazer o cálculo, né? E como é que ele vai conseguir fazer a pontuação lá? Porque aqui dentro vai ter um método depois que vai, ó, chegar no 8, que vai consultar a pontuação, né? Então, vai ter que ter um método aqui, ó, para ele poder consultar. Vai ter um método aqui. Gerar pontuação do fornecedor. Nossa, sensacional. Fala a verdade, pessoal. Vocês não estão gostando, não? Né? E depois, consultar pontuação. Sensacional. Pronto. Fizemos tudo, pessoal. E não doeu nada, hein? Ah, agora, cadê o pedido? Depois que eu consultei a pontuação, se o pedido tiver tudo bonitinho, o que eu tenho que fazer com o pedido, pessoal? Se todo o pedido estiver bonitinho, o que eu tenho que fazer com o pedido? Eu tenho que fazer o quê? Exatamente isso, né? Eu tenho que liberar pagamento. E é esse liberar pagamento aqui que vai... Não, aliás... Isso. E aqui, ó, eu tenho mais um carinha aqui que eu preciso colocar, que é qual? Incluir recebimento. É quando o sujeito vai receber o pedido, ele vai incluir o recebimento. Ele vai incluir o número, ele vai incluir a data do recebimento, se foi aceitado ou não. É esse método que vai gravar essas informações aqui. Aí, como é que ele faz o cálculo da pontuação? Por meio desse método aqui. Como é que ele consulta? Por meio desse método aqui. Depois, né? Entenderam? E aí, pessoal, de novo, teria que vir aqui, ó, e escrever toda a lógica de cada método. Dá um trabalhão, né? Dá um trabalhão, tá? Mas, geralmente, pessoal, esse trabalho aqui é feito por 2, 3 caras. E se nós estivéssemos trabalhando com método ágil, qual que é a diferença? A diferença é que se nessa semana aqui, ó, na minha sprint, eu vou entregar o incluir recebimento, eu só vou escrever o método para incluir recebimento. Entendeu? Então é muito rápido. Por quê? Ó? Como é que a gente inclui o recebimento? Ó como é rápido. Quer ver? Ó? Se fosse o caso, né? Incluir recebimento. Ó. Incluir, o nome tem que ser igualzinho tá lá, não pode estar errado, senão não dá certo. Chama Inc recebimento, tá vendo? Então vamos lá de novo. Ó. O que é o método Inc recebimento? Opa! O que tem que entrar aqui de entrada, pessoal? O que vai ter que ter de entrada? Os dados da tela, né? Quais são os dados que eu estou falando que vai ter que ter na tela de entrada? Opa, eu estou aqui, né? Vai ter que ter o que está aqui, ó. O número do pedido, eu vou ter que informar o número do pedido, o número da nota fiscal, a data, o aceite, o motivo, a observação, nota de entrega. Nota de entrega. Nota de entrega. Então, isso é tudo entrada. Então, vou ter que vir aqui, ó, me ajuda aí, hein? O que vai ter que ter aqui? Aqui vai ter que ter entrada. Os seguintes campos. Número do pedido, o número, nota fiscal. O que mais?
E A data de data. entrega. Ajuda aí, ó. Marca aí. Data de entrega. Ou Data de data de recebimento. data de recebimento, né? Certo. Data de recebimento, aceite sim ou não, né? Então, ó, data, recebimento, ó, olha que legal. Aceite. E o aceite, já vou colocar para ele aqui, para o meu programador não errar, ó. Tá vendo? O que mais, pessoal? Observação, motivo e data de e nota de, né? Então, motivo, nota da entrega e observação. Bacana, ó. Tá? Estamos fazendo a especificação do método. O método, pessoal, super fácil, né? Então, ó, solicitar. Ó, primeiro que ele vai fazer é o seguinte: apresentar os campos para que o usuário os informe. Bacana? Bacana. O que ele vai fazer depois? Validar se os dados estão corretos. Correto. Então, se a gente quiser, né, validar se o número do pedido está correto. existe. Existe, né? Não existe. Encaminha mensagem de erro. Existe. Se existir, ó, o que a gente vai fazer agora? A gente vai recuperar o número. O número, vai recuperar os dados de pedido para a gente poder validar. Lembra que ele tem que validar tudo certinho, né? Os dados do pedido. E apresentar na tela. Então, a gente vai pegar aquele pedido e colocar na tela para ele poder validar. Aí, ó, o que a gente vai fazer? Olha que legal. Então, aqui, ó, apresentar os campos. Então, o que eu vou pedir para ele, ó? Olha, vamos até mudar aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte: a lógica vai solicitar que o usuário informe o número do pedido. Só isso. Com o número, ele foi lá, pegou os dados. Né? Agora, o que ele vai fazer? Ele recuperou os dados do pedido e apresentou na tela. Agora, ele solicita que o usuário informe o número da NF e se aceita o pedido. Aí, as duas condições, né? Se ele aceitar, ó, se ele não aceitar, não aceita. Se ele não aceita, ele solicita que o usuário informe o motivo. Bacana? E vai solicitar que informe o motivo. Se ele aceitar, opa, perdão.
aceita. Se ele aceitar, o que ele tem que fazer? Ele tem que fornecer. Ele não aceita, informa o motivo, não aceita, não é informa aqui. O sistema automaticamente, né? Assume que a nota da entrega será igual, quando ele rejeita. Quando ele rejeita, qual que é a nota da entrega? Eu estou no 43, né? Qual que é a nota da entrega quando ele rejeita? Quando ele rejeita, a nota da entrega, aqui, ó. Mas for aceito, ganha 3 pontos, 2 pontos. Se não entregar por falta de qualidade, rejeitado deverá 2 pontos. Se não entregar por falta de qualidade e for rejeitado, deverá somar. Deixa eu ver aqui, ó. O fornecedor deverá receber 5 pontos se entregar no prazo e sem restrições. 4 pontos se entregar no prazo com alguma restrição, mas for aceito. Deve ganhar 3 pontos se entregar no prazo com restrição fora do prazo. 2 pontos se não entregar por falta de qualidade. Se for rejeitado, deverá somar menos 3 pontos. Ele foi rejeitado? Foi, né? Então, aqui no nosso especificação, nós temos que vir aqui, ó, igual menos 3. Se for aceita, ele vai... Deixa eu copiar, que é quase mais ou menos igual, né? Só que tem algumas diferenças. Ó. Se ele aceitar, o que vai acontecer? Ele que eu informe a nota. Aqui ele vai ter que informar a nota. Informe a nota da entrega. Tudo bem? E observação. Acabou. Agora, ó, o que ele vai fazer? Com isso aqui tudo feito, ele vai gravar a inclusão do recebimento, os dados do recebimento, né? Na tabela, história. Na tabela, como é que chama lá que nós vamos criar? Recebimento pedido. Essa classe depois ela vai virar, né? Vai virar tabela do sistema. Aí, ó. Qual é a saída que vai ter, pessoal? Quando acabar? A saída pode ter 2 saídas. Se ok. Aprovado. Se ok, dados do recebimento, se aprovado, perdão, tá? Se aprovado, dados do recebimento armazenados na tabela recebimento pedido. Agora, se reprovado, mas nos 2 casos, só vai ter uma saída, né? Na verdade, vai mudar a situação, mas nos 2 casos, poxa, Ctrl Z. Nos 2 casos, o que a gente vai ter? A gente vai ter os dados armazenados. Essa é a saída que a gente quer. Os dados do recebimento armazenados na tabela pedido.
aprovado ou não. Aí, pessoal, quantas linhas a gente demorou para especificar aquele cara? Olha, isso em método ágil, pessoal, quando a gente fala, é aqueles 10 minutinhos daquela... Porque eu só vou construir aquele pedacinho. Essa lógica aqui. Eu vou dar aí pro... Oh, meu Deus, como é que chama o rapaz que codifica mesmo? Esqueci o nome dele. O Adriano. O Adriano, perdão, Adriano. Eu vou dar isso aqui pro Adriano codificar. Tranquilão, faz Entendeu? rapidão. Rapidinho, ó, foi rapidão, o Adriano vai lá. E geralmente, quando a gente trabalha com método ágil, o Adriano e eu sentamos juntos, eu fui falando, como eu fiz aqui, o Adriano foi vendo, e eu fui escrevendo aqui o que eu quero. Especifiquei, o Adriano vai ter competência agora de transformar tudo isso daqui em lógica, em lógica e código. SQL, se é JavaScript, ele vai escrever em JavaScript. Se ele programa em .NET, ele vai escrever em .NET. Se é em Python, ele vai escrever em Python. Aí já não importa. Importa que a gente profissional que cria sistemas e que conhece, né? Porque o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando para o Adriano, que é o programador, que eu domino o negócio e que eu sei o que o meu cliente quer receber na tela. Ele quer isso. Fica muito mais fácil também para quem está codando saber quanto tempo demora também, né? Para codar. Agora vem a segunda parte, Adriano. Olha só que interessante. Adriano, com base nisso aqui, quanto tempo você acha que você demora para codificar isso? Meia hora, 1 hora. Então vamos sempre trabalhar assim. Tu fala, ó, Adriano, então vamos fazer assim, 2 horas? Tranquilo. 2 horas. 2 horas para codificar e mais 2 para testar, para a gente testar os dois juntos. Bacana? Então vamos falar que esse método aqui, amanhã de manhã, nós dois matamos. Sim. Adriano, acabamos de fazer um planejamento para trabalhar amanhã em método ágil. É assim. Entendeu o que eu estou falando? Acabamos de fazer. A gente vai fazer o seguinte, Adriano. A gente vai pegar todo dia, final do dia, 1 hora, e especificar o que a gente vai fazer amanhã. Aí quando acabar, você fala, isso aí, Rubão, 2 horas para codificar, mais 2 para testar com você. Bacana, mais 1 para testar com você. Começamos a trabalhar às 9, meio-dia para almoçar, parte da manhã. Fechado. Sim. Esse método aqui, ó, vai estar pronto para liberar para o nosso cliente até 2 da tarde. Para definição de tarefa é ótimo. Agora, olha que legal. Partindo da premissa que só tem a lógica, né? Agora, o desenho da tela, o protótipo da tela, isso tudo alguém tem que fazer também. Sim, entendeu? com certeza. Então, eu pego a parte do front-end e passo... Tem algum cara de front-end aqui com a gente? Leonor, sabe fazer front-end, Leonor? Cauê, sabe fazer, Cauê? Não sei fazer. Leonor, sabe, Leonor? Não. Ô, Leonor, ia te contratar para você fazer o front-end agora para o nosso time. Quem sabe fazer? Bruno, sabe? Ninguém, pá. Vamos pegar um aqui. Cauê, sabe, Cauê? Não. Pedro? Então, ó, a gente pegaria um de vocês que sabe fazer front-end e ia falar assim, sabe aquela telinha lá que está no protótipo? Codifica ela agora. Faz aquela tela. O Adriano, você que programa, faz a programação aí. Qual que é a nossa meta? 2 horas da tarde, vamos chamar o cliente, porque nós vamos começar a homologar o recebimento de produto com ele. Olha que lindo, cara. Isso aqui é fazer sistema. Entenderam? Pessoal... Eu sou full stack. Eu faço back-end e front. Eu faço o back exatamente. e front. Quem é full stack faz as duas coisas. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora é salvar, ó, tá prontinho. Tá prontinho aqui. Tudo bem? Tá prontinho. O que vocês vão fazer agora é colocar esse diagrama pronto. Vou salvar aqui, ó. Deixa eu ver que faz tempo que save as, ó.
eu vou salvar diagrama de classes, ó. Like e companhia. Tudo bem? Ó? Onde nós vamos salvar isso? Nós vamos salvar isso lá no meu... Vou salvar aqui, ó, depois eu mando. ADS, vai companhia, salvar. E será que eu consigo salvar uma imagem disso? Deixa eu ver. Salvar como? Não. Consegue exportar uma imagem? Vamos ver? Se viés não dá, compare, print view. A gente não consegue salvar uma imagem aqui? Alguém sabe? Exporta como PDF. Onde você viu isso? Põe para imprimir ali, aí você muda para PDF. Ah, print, né? Print view, né? Isso. Não, só que tem que ser print view, né? Primeiro, né? Print setup, diagrama print view. Vamos ver print view. Vamos deixar aqui. Professor, eu acho que ali em Tools também dá. Tools. É, eu tava vendo um Deixa eu vídeo. cancelar. Ali em Aqui? Tools, é, Ah, sensacional. Obrigado, hein? Sensacional. Aí, ó. nada. Aí, resolvemos aqui, ó. Pronto. Muito bom. Obrigado, viu? Nada, valeu. É isso. Deixa eu ver o que eu faço. Esse computador, certo? Nesse computador eu vim aqui em imagens. Em imagens eu vou salvar diagrama de classes. Aqui, ó. Diagrama de classes, ADS, Case, Bike e companhia. Bacana, hein, pessoal? Gostei, viu? Bem legal, hein? Agora o que eu vou fazer? Vou pegar, vou inserir uma imagem, né, do meu computador. Ele vai lá em imagem. Lá em imagens vai estar a imagem que eu já criei aqui, ó. Não, aqui está no OneDrive, né? Eu tenho que ir na imagem do meu computador, não do OneDrive. No C. Aqui, ó, no C. Ah, cadê o imagens do OneDrive? Imagem eu tenho que ir aonde aqui? Eu tenho que ir em usuários, Rubens, acho que é isso, né? Imagens, ó. Tá. E aqui em imagens, eu vou ver detalhes, e em detalhes por data. Diagrama de classe. Vamos inserir. Bonito, hein? Só que ficou grandão, né? Eu teria que fazer ele mais lateral, né, pessoal? Eu teria que fazer, né? Mas vamos dar uma achatada nele aqui, só vai ficar feinho. Mas a gente vai arrumar depois. Dá para ler, né? Aí, ó. Tá aí, ó.
Aqui, ó. Olha que legal, pessoal. Que bandeja para vocês, hein? Bonito, hein? Gostaram? Deixa eu só limpar aqui, ó. Bacana. Deixa eu limpar tudo isso daqui. Vou deixar só o diagrama, só. Tá? Vou deixar isso aqui, ó. Vou deixar o case. E daqui para cá eu vou limpar para gravar a aula para vocês só com... Para esses 6 aqui, pessoal, ó. Para esses 6 aqui, ó. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 do app. Vocês vão escrever esse cara aqui. Vocês perceberam que vai ser... Eu sei que é pouco para vocês, mas, por exemplo, login. É muito simples de escrever, mas só para treinar. Tá bom? Só para treinar. Vocês vão gostar. Vai ficar bonito, não vai? Olha o trabalho como está ficando bonito. Vocês estão conseguindo imaginar como vai ficar esse trabalho no final, pessoal? Bem legal, né? Então, a aula de hoje... É a aula 8, se eu não me engano. Na aula 8, elaboração do diagrama de classes. O case foi processo de compras, né? Processo de compras da Bike Companhia aqui, ó. Deixa eu pegar aqui rapidamente, ó, só para a gente faz uma... Deixa eu pegar fazer caprichada, né, pessoal? Só para a gente já liberar para vocês também. Ó. 10 horas já, hein, pessoal? Nossa aula vai rápida, não vai? Caraca, velho. É, passa rapidão. Vou achar uma imagem bonita para colocar lá, ó. Vamos colocar esse aqui, o carrinho, né? Esse aqui, ó. Tudo a ver com o que estamos fazendo, né? Copia, ó. Vou copiar a imagem. Eu vou salvar aqui, ó. Aí vamos fazer uma... Oxe, vai para dar certo, o que deu errado? Aí sim, ó. Olha lá. Tira daqui. E aí vamos colocar a imagem final aqui, ó, nossa aula de hoje. Acabou aqui.
Gostaram? Show, sir, show. Show, professor. Salvei. Muito bom, muito bom. Só vou salvar o nome aqui, né? Eu vou salvar. Vamos voltar que eu vou salvar como de novo, né? Salvar como. Vou salvar lá na nossa área, né? De trabalho. Dentro do ADS. A aula 8. Vai chamar aula 8. Elaboração. É uma aula de engenharia hoje, né? É uma aula de engenharia de software. Tá? Elaboração. Do diagrama de classes. Do processo, by companhia. E, cara, com isso, ó, salvo aqui, vou lá de novo, já vou deixar. Não, eu vou deixar o PPT lá para vocês poderem pegar o arquivo e trabalhar com ele. Eu sempre deixo o PDF, né? Vou deixar o PPT e fica mais fácil para vocês. Tá bom? Então, pessoal, eu acho que com isso a gente termina a aula de hoje. Acho que a aula foi bem... Imagino que a aula tenha sido proveitosa, pelo menos eu achei que a gente caminhou bastante. O que vocês acharam, pessoal? Aula proveitosa? Vamos fazer um resumo aqui, ó. Sim, sim. Tranquilo, pessoal? Gostaram da aula? A aula foi proveitosa? Conseguiram entender a importância do que nós estamos fazendo quando a gente fala em especificar uma solução, fazer uma arquitetura de uma solução? É o que nós estamos fazendo aqui. Né? Agora, com base nisso, a gente vai caminhar depois para fazer o protótipo das telas. E que bonito que fica. Fica requisito, diagrama de caso de uso e requisito para me validar com o negócio se eu entendi o que ele quer que faz. Entendeu? Aí eu fiz diagrama de classes para dar toda a base das tabelas que eu vou criar e dos métodos que eu vou escrever. Depois eu especifico os métodos, quer dizer, o programador não tem como errar. Depois eu crio o protótipo da tela. Puta, sensacional. Né? E entrego tudo isso no pacote para o meu cliente lá, falando, olha, cara, esse é o sistema que nós estamos vendendo para você. Agora é só codificar. Legal, né? Bacana, pessoal? Show de bola, senhor. Fica mais fácil, bem mais fácil. Bacana. Fica mais fácil para trabalhar, para o programador desenvolver. Mas você viu que dá fazer sistema, pessoal, é mais que programar. Vocês estão percebendo? Uhum. Vários processos para elaborar. Até chegar no programador, vocês que vão ser consultores, que vão ser analistas de sistemas bons, vão ter muito trabalho, cara. Muito trabalho. E se vocês depois forem programar, vocês vão ver que programar é bem mais fácil que fazer isso. Aí o pessoal fala, imagina, mano, qualquer um faz isso, programar... Não. Eu sei que a maioria, e para fazer isso daqui é bom que todo mundo tivesse passado por programação também. Tá? Porque dá uma visão bem legal de como a programação... Dá uma visão completa, né? Mas, necessariamente, um excelente programador não é um excelente arquiteto de soluções. E vice-versa. Um excelente arquiteto de soluções pode ser que não seja um bom programador. Tá? Porque são perfis diferentes. E veja que esse perfil que nós estamos colocando aqui é de um cara de negócio, que gosta de negócio e que respira sistema. Tá vendo? Respira sistema. Ele é um cara que consegue transformar o pedido de um cliente numa especificação para um programador codificar o sistema. Tá claro? Tranquilo? Tranquilo. Alguma colocação, pessoal? Alguém quer fazer alguma colocação mais? Não? Não, senhor, tranquilo. Essas especificações... Então, pessoal, para a semana que vem, nós temos as entregas para fazer caso de uso,
fluxo de processo e lista de requisitos do da aplicação web, tudo bem? Que está bem encaminhada já, eu gostei bastante do que eu recebi, está bem encaminhada. E do aplicativo mobile, o diagrama de caso de uso, a lista de requisitos, tudo bem? E os métodos, o resumo do caso de uso, né? Que é entrada, processo e saída que a gente fez aqui para vocês. Tudo bem? É esses 3 pontos que tem que entregar na aula que vem. Do mobile e... O que eu queria que vocês fizessem é que me entregassem tudo na quarta-feira e não na quinta, tá? O app completo, o web mobile, o PowerPoint completo, né, com o web mobile, na quarta-feira, na entrega de quarta-feira. Tudo tranquilo? Me entrega na quarta-feira. Aí na quarta-feira a gente faz mais uma aula de métodos ágeis, que a gente vai entrar já vamos entrar falando de Scrum, tá? E depois, na quinta-feira, a gente vai voltar para as entregas e vamos começar a ver o que vocês entregaram certo e o que não entregaram certo daquilo que foi entregue um dia antes. E aí, consequentemente, vocês já vão saber mais ou menos as notas que vocês tiraram em função dessa correção que a gente vai fazer na quinta-feira. Tá bom, pessoal? Então, semana que vem, semana decisiva, primeira missão nossa de nota mesmo. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Gostaram? Ok, professor, show. Então, pessoal, vamos encerrar. Boa noite para vocês. Bom feriado aí, acho que amanhã é feriado no ABC, né? Então, boa noite, bom feriado, bom final de semana. E nós nos encontramos novamente na quarta-feira que vem, já com a entrega. Aproveitem o feriado para fazer esse trabalho ficar show, pessoal. Potencial para isso a turma tem, né? O que pode atrapalhar é aquela preguicinha. Mas como a gente vai dar um tchau nessa preguiça aí, e vai dar um foco para entregar com qualidade, eu tenho certeza que a gente vai fazer a coisa bacana. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Para quem não for trabalhar, né? Para quem não for trabalhar, vamos dar foco para entregar coisa legal. Tá bom? Então, de novo, muito obrigado pela participação de vocês. Eu fico contente que vocês estejam gostando. E bom feriado, bom final de semana, até quarta-feira que vem. Tchau, pessoal. Valeu, obrigado, hein? Falou, professor. Falou. Opa!